o que não é, há um problema que é incontornável, que é o problema do tempo de serviço. Não é o único. E nós o que quisemos não foi que desta negociação saísse já a resolução dos problemas. Não dissemos que esta negociação tinha que ter o regime de concurso no final aprovado, mas também o tempo de serviço contado, a mobilidade por doença garantida. Não, dissemos foi que tinham que estar calendarizadas outras questões. E à cabeça, evidentemente, e para além das questões da mobilidade por doença, importantíssimo, dos horários de trabalho, da aposentação dos professores, evidentemente que aquilo que todos os colegas falam, e na consulta que as organizações sindicais promoveram, essa foi a primeira questão, são as questões de carreira. Porque o problema da carreira é que, às vezes ouvimos quem diga os professores chegam ao topo da carreira aos 40 anos, bem, tomaram ser assim, por exemplo, os não docentes, que só chegam aos 100 anos ou aos 120 anos. Enfim, podemos dizer o que entendemos, mas só falando dos professores, que é o que importa aqui, os professores não chegam nada ao topo da carreira ao fim de 40 anos de serviço. A carreira tem 34, é verdade, para se lá chegar em condições normais, mas os professores, para lá chegarem, precisam, os atuais, os que já estão no 8º, 9º escalão, eventualmente 40, 41, por aí fora, só que o problema é que 70% dos professores que estão hoje no ativo nem sequer chegarão ao topo da carreira no momento em que já reunirem condições de aposentação. Ou seja, quando chegarem aos requisitos de aposentação reunidos, 70% dos atuais professores não chegarão ao topo de carreira. E mesmo que aguentem a trabalhar até aos 70 anos, portanto o limite a partir do qual são desligados do serviço, 50% dos professores, portanto 70%, no momento de terem os requisitos da aposentação. Ainda que esperem até aos 70 e trabalhem 47, 48 anos de serviço, não é? 50% das pessoas não têm hipótese de chegar ao topo, e muitos deles, já agora conversávamos aqui antes de começar a reunião, ficarão pelo 7º, 8º escalão. E isto porquê? Eu já agora dizer que eu trouxe alguns artefactos, que são artefactos que eu fui pedindo aos colegas nas manifestações que fizemos. Não foi nem que eu estivesse. Eu achei piada ver colegas nas manifestações e bem, procurando mostrar coisas que fizeram, que se lembraram, que levaram, normalmente associados à indumentária também. E havia uma colega, a Filomena, que explicava muito bem esta coisa da carreira, para nós todos percebermos o que é a carreira dos professores hoje. A carreira dos professores hoje, e isto a colega Filomena tem andado com ele, está assim. Ou seja, a carreira não devia ser afunilada, mas é afunilada. Mas é afunilada não porque tenha um regime de afunilamento, por exemplo, como já teve, com categorias em que só alguns chegam lá acima. Não. Ela é afunilada porque com a não contagem do tempo de serviço e com as vagas, que são estes buracos aqui no meio, boa parte dos professores não tem hipótese de chegar aqui. Portanto, começam aqui, começamos todos, não é? Mas depois aqui chegam poucos, os tais 70% que vão ficando espalhados por aqui fora. Então, como a colega andava com isto lá, na manifestação, e até dizendo o seguinte, não é? Quando se chega, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quando se chega ao quarto, para muitos professores falta aqui o suporte para passar para o quinto, ou seja, falta a vaga. São 50% até agora. E depois, os que passarem para o sexto, falta-lhes aqui um enorme espaço para poderem suportar a passagem para o sétimo. E é isto que vai fazendo com que muitos colegas vão ficando nestes escalões, e é isso que faz com que sejam cada vez menos os que vão chegando ao topo, tendo em conta a não contagem do tempo de serviço por um lado e o não acabar com as vagas. O que é que isto quer dizer? Que aquela colega que tem 30 anos de serviço, que dizia ela que com 30, e bem, que com 30 anos de serviço devia estar no nono, porque aos 30 anos de serviço chega-se ao nono, ela está onde? Está no quarto. Alguns colegas estão no quinto, porque conseguiram o suporte, ou através das cotas, ou da vaga, para estar no quinto. Alguns colegas ainda só estão no 4º escalão, porque ainda não tiveram esse suporte. E, portanto, o que significa que uma pessoa com 30 anos de serviço, falta-lhe 10 anos para os 40, que a aposentação prevê, e que está na lei, que é o tempo de serviço para a aposentação de 40 anos, faltam-lhe 10 para chegar aos tais 40. Ora, mesmo que vamos pôr a situação melhor, que esteja aqui, no quinto, isto significa o quê? 2 anos de quinto. Com 4 anos de sexto, significa 8. Se tiver vaga, estará no 7º como topo.
aos 40 anos de serviço. Se não tiver vaga, pode ainda estar aqui a penar. E, portanto, isto dá para mostrar precisamente porque é que afunila. Porque depois este já não passa. A não ser que fique até aos 70 anos, e então ficar até aos 70 anos pode ir a mais... termina o sétimo, chega a mais um escalão. E, portanto, a nossa carreira está assim. E por isso, para dizer o quê? Que disto as pessoas não podem abrir mão. Que é precisamente, nós temos uma carreira horizontal, que é uma carreira de professor. Há carreiras com categorias. A nossa já foi assim, com a categoria de professor e de professor titular. Ninguém passava daqui. E foi a luta dos professores que em 2008, em 2009, levou a que acabasse a divisão da carreira. Precisamente quando? Com aquele acordo de princípios em 2010 que acabou com a divisão da carreira e que foi um dos momentos mais importantes de luta e também de obtenção de resultados positivos por parte dos professores. Acabou a divisão da carreira, acabou a prova de ingresso, que impedia muitos contratados de entrarem na carreira, acabaram as avaliações negativas do tempo da doutora Maria de Luz Rodrigues, quando era ministra, e todas foram limpas e as pessoas puderam repetir essa sua avaliação, e acabaram uma série de, neste caso, medidas muito negativas, e, inclusivamente, as vagas que nós hoje temos constituíram os fluxos, se quisermos, o faseamento na altura, para permitir que os professores que estavam travados a meio da carreira, no 1945, pudessem progredir. E por isso é que julho de 2010 foi desde que há carreira docente o mês em que o maior número de professores pôde progredir, precisamente porque acabou a divisão e os professores estavam travados, puderam progredir. A partir daí, as vagas tinham um tempo, 2013, para determinar os fluxos de progressão até ao topo, e a partir daí, em 2013, haveria uma revisão deste regime para acabar com elas. O que é que acontece? Todos sabemos, em 2011 a nossa carreira foi congelada e a partir daí houve cortes salariais e a partir daí a prioridade passou a ser qual? A prioridade passou a ser precisamente conseguir descongelar e conseguir repor os salários e em 2018 a carreira estava assim, até hoje o Governo apenas aceitou recuperar 2 anos, 9 meses e 18 dias, ou seja, faltam 6 anos, 6 meses e 23 dias, mas se só faltassem 6 anos era escalão e meio. E, portanto, um professor do 9º estaria aqui a meio do 7º. 4 anos e mais 2 anos e meio. Estaria aqui assim. E não está. Está aqui em baixo. Precisamente porque aos 6 anos, 6 meses e 23 dias tem que se acrescentar as perdas de tempo de serviço que houve com a espera para acesso ao 5º e 7º escalão, a falta de vaga, e teve que se também ainda recuperar, terá que se recuperar, quando em 2007 e depois em 2010, ao mudarem da estrutura de carreira horizontal para a carreira dos titulares, para a carreira por categorias, e depois ao regressar à carreira única, à carreira por uma só categoria, categoria de professor, evidentemente, houve perdas de serviço que alguns professores chegam a atingir 6 anos. E por isso é que é possível estar 4 e 4, 8 e 4, 12, 14 anos abaixo, 12, 14 anos abaixo daquilo que era que as pessoas deviam estar. E, portanto, dizer que é óbvio que os professores têm as questões da carreira, do tempo de serviço e das vagas, como completar estes buracos e abrir esta parte como sendo fundamental. Porque senão não é só a remuneração imediata. Esse é um problema. Não é? É depois a futura pensão de apresentação. Para muitos professores dos que estão aqui por aqui nesta zona, isso significa uma pensão de apresentação quando lá chegarem na ordem dos 700, 800 euros, porque isto é a conta a vida toda e, portanto, não é o último salário, nem os últimos meia dúzia de anos. E, por isso, isto significa um corte brutal e, quando forem idosos e estiverem já em situação de aposentadas, um problema que pode ser grave para a própria vida das pessoas, não é? E mais com os níveis de inflação que temos. Portanto, acho que se percebe porque é que a questão da carreira é fundamental para todos nós. E dizer, então, que é por isso que nós esperávamos que o Ministério tivesse apresentado, e não apresentou uma proposta no na reunião, na última reunião. Não fez, e como não fez, nós, as organizações sindicais, hoje mesmo, vamos entregar ao Ministério da Educação, enviar, assinada por todos, uma proposta que, nos termos da lei, obriga a que nós passemos a ter, nos termos da lei, passemos a ter um processo negocial. Portanto, a lei prevê que, havendo duas partes em negociação, quando uma apresenta à outra uma proposta fundamentada
essa proposta dá origem ao início das negociações, e portanto tem que haver uma primeira reunião de calendarização das negociações, e a partir daí ela tem de se realizar. E a proposta é tão simples como esta, é que com início em 2024, portanto o orçamento deste ano está aprovado, portanto não pode ser este ano, só em 2024, com início em 2024, e até ao final da legislatura, embora com abertura para podermos passar algum tempo para lá da legislatura, mas como é evidente não podemos estar a apresentar ao Governo em funções uma proposta que vá para além do período em que estará em funções, portanto é até ao final da legislatura. É pena que o Governo não tivesse aceitado começar esta discussão já o ano passado, e isto já podia ter um impacto menor, mas que até ao final da legislatura haja a recuperação do tempo de serviço. Ou seja, os professores recuperem o tempo de serviço na íntegra, de forma faseada. Segundo o Ministério das Finanças, há dias revelou, num programa televisivo, onde se vai comparar as verdades e as mentiras, né? Serão precisos 331 milhões de euros, portanto já não são nem os 600 nem os 1.300, 331 milhões de euros para recuperar o tempo de serviço aos professores. Isto dividido em 3 anos dará 100 milhões, e não é verdade que seja um custo que se vai manter permanentemente. Isso aí não é verdade, como disseram as finanças, por uma razão simples, porque muitos dos professores, depois de recuperarem, vão se aposentar. Nós sabemos que temos até ao final da década milhares de professores. Durante esta década são mais de 50 mil, mas só este ano, em 3 meses, até ao final de março, apresentam-se 742. Este ano vão 3.500. E depois vai sempre subindo, até ao final da década, até 4 por ano. O que é que isto quer dizer? Que estes professores não ficam a dar despesa ao Ministério da Educação, porque se vão embora e são substituídos por outros mais jovens. Aliás, a Associação Nacional de Dirigentes Escolares divulgou ainda há pouco tempo, precisamente, uma contabilização dos custos dessa recuperação, e mostrou que no imediato isto poderia ter um agravamento de 3,6% na massa salarial global, nos 3 primeiros anos, porque precisamente as pessoas ainda cá estão, mas depois, com a saída para a aposentação de tanta gente e a entrada de jovens, nos anos seguintes, nos 7 anos seguintes, acaba por ter uma redução de 7,3% na massa salarial global, o que significa que no final de tudo isto o Estado ainda fica com uma despesa menor do que aquela que tem, e fez justiça. Fez justiça, que foi contado integralmente o tempo de serviço. Admitimos também, colocámos na proposta que os professores que já não podem recuperar, ou que já estão mesmo a chegar ao 10º escalão, os professores mais antigos, os professores que levaram com estas medidas todas, aqui alguns não apanharam as vagas, é verdade, mas apanharam as transições entre as carreiras. Portanto, em alguns casos até as perdas de tempo de serviço na transição entre carreiras foi superior, por exemplo, à espera nas vagas, para os colegas que tiveram muito bom ou excelente e que conseguiram mudar logo nesse ano, ou até aqueles que apanharam vaga, né? Portanto, há perdas muito grandes para trás, precisamente nessas alterações na estrutura de carreira. O que nós propomos é que, por opção dos professores, este tempo de serviço possa ser usado para despenalizar a aposentação, ou seja, a antecipação da aposentação, que, como se sabe, tem fortes cargas penalizadoras de 6% ao ano por conta da idade, ou, se os professores assim o desejarem, eu diria, ou poderem, esse tempo, que não pode já ser recuperado, ser utilizado para a majoração da própria pensão. Em alguns colegas pode ser importante isso, uma vez que a pensão, como sofreu um grande desgaste, é também uma opção que nós aqui colocamos. Portanto, recuperar para quem quiser na carreira, recuperar com efeitos na aposentação, se por opção os colegas assim o quiserem. Agora, esta é uma proposta de partida, é uma proposta inicial. Evidentemente, quando vamos para as negociações, não temos a postura que tem o Ministério da Educação, que é como eu quero, ou então não pode ser. E, portanto, como não é o é como eu quero, ou então não pode ser, isto significa que nós estamos disponíveis para negociar o que não estamos, e estamos disponíveis para negociar um faseamento, o que não estamos é disponíveis para podermos abrir mão de tempo que é das pessoas, de tempo que é dos professores, de tempo que as pessoas trabalharam.